diferente do que era feito até então, como o ser humano sempre avaliado como inteligente na linguística ou na lógica matemática. Essa teoria não, ela tem uma abrangência bem maior, ela determina o ser humano como uma única pessoa, com suas capacidades e habilidades individuais. O objetivo do nosso trabalho é conhecer a fundo a teoria das inteligências múltiplas e também avaliar se ela pode ser realmente utilizada de forma positiva para o ensino e aprendizagem do aluno, do educando. Nós tivemos como referência básica o Howard Gardner, que é o fundador dessa teoria, e o Celso Antunes, brasileiro, que discute muito sobre a aplicação das inteligências múltiplas na atualidade. Então, essa teoria ela é desenvolvida principalmente porque nós vivemos num mundo globalizado onde o cidadão precisa participar de todo o processo do produto, todo o processo de construção do produto. Então, de certa forma, essa inteligência, por ver esse indivíduo como capacitado para isso, o ajudará a ter esse papel na sociedade. No nosso primeiro capítulo, nós falaremos mais sobre a teoria da inteligência múltipla em si. No segundo capítulo, nós desenvolveremos mais sobre a formação do professor, porque não adianta nada falarmos que o aluno precisa desenvolver as inteligências múltiplas, mas não ter ninguém para mediar essa formação. E no terceiro capítulo, falaremos mais sobre a aplicação das inteligências múltiplas na sala de aula. Bom, o conceito de inteligência surgiu há mais de 200 décadas atrás, na Grécia, quando os filósofos e pensadores começaram a questionar qual é a função do ser humano, por que o ser humano é diferente do animal. E eles entraram no conceito de que o ser humano é diferente do animal porque ele possui a capacidade de racionalizar, ou seja, ele consegue obter informações, consegue adquirir informações, modificar essas informações e aplicar essas informações em determinados momentos práticos. Tá? Uma coisa que precisa ficar bem clara é que o conceito de inteligência ela se modifica conforme a cultura da pessoa. Por exemplo, para os romanos, inteligente era a masculinidade, a força física do homem. O homem com uma força física era inteligente, estava ótimo. Já para os chineses, a inteligência se determinava pelos poetas, pelos músicos, pelos desenhistas, pelas pessoas que tinham boa caligrafia. Bom, a teoria das inteligências múltiplas em si, ela surgiu através do projeto sobre o potencial humano, desenvolvido na Universidade de Harvard pelo psicólogo e professor Howard Gardner e outros colaboradores, outros psicólogos, antropólogos, filósofos, pedagogos, visando várias áreas do conhecimento. Essa teoria surgiu com base em conceitos anteriores, como a frenologia, que media a inteligência somente pelo tamanho do cérebro. Os psicólogos do século XIX desenvolveram testes para classificar essa inteligência, para poder saber se aquela pessoa era apta para aquele trabalho, para ser determinado trabalho ou não. Então, nessa época, foi desenvolvido o teste do QI, esse teste do QI foi considerado, somente por Gardner, um teste muito preconceituoso, porque ele não levava em conta a cultura da pessoa avaliada. Porque uma pessoa que tem mais acesso à cultura, com certeza vai conseguir desenvolver, por exemplo, uma dissertativa muito melhor do que uma pessoa que não teve tanto acesso. Tá? A teoria cotidiana é usada por Gardner quando ele fala que Piaget foi o primeiro a desenvolver uma teoria que falasse sobre a inteligência humana, considerando desde a fase inicial da criança até a fase final. Tá? A psicologia do processamento de informações ajudou na teoria das inteligências múltiplas. Ajudou na teoria das inteligências múltiplas, porque ela fala muito que assim, ela
ela analisa o processo para adquirir aquela informação, para adquirir aquele conhecimento. Ela analisa através de tecnologia, através de computadores, porque para eles a informação, se a pessoa obtinha a informação pelos olhos e ouvidos e devolvia essa informação reformulada pela boca e pela escrita. Então todo esse processo, até entrar pelo ouvido ou pela boca e sair pela mão, entrar pelo ouvido e pelos olhos e sair pela boca ou pela mão, eles analisavam todo esse processo. E o principal, o sistema simbólico. Porque Gardner, a teoria das inteligências múltiplas, é muito uma tentativa de explicação desses sistemas simbólicos. Porque os sistemas simbólicos diz que a pessoa, para adquirir certo conhecimento, precisa ter vários sistemas simbólicos. Ou seja, precisa ter a linguística, precisa ter a matemática, precisa ter o desenvolvimento corporal. Para considerar uma inteligência como uma capacidade ou habilidade como inteligência múltipla, precisa-se primeiro passar por 8 critérios. Um dos principais critérios é a utilização de pessoas que tiveram algum dano cerebral. Porque quando você pega uma pessoa que teve um dano cerebral, você consegue determinar qual é o déficit daquela pessoa. Então aquele dano cerebral danificou tal inteligência, então aquela inteligência realmente existe. Tá? Atualmente, existem 8 inteligências múltiplas. Tá? A linguística, que é a mais formal, né, a mais cobrada atualmente, a linguística e a matemática é a mais cobrada, que é o desenvolvimento da escrita e da fala. A lógica matemática, que é a racionalidade de envolver números, lógica. A musical, que é a habilidade de você conseguir a habilidade de você poder compor, reproduzir tons e timbres. A espacial é a habilidade, a capacidade de reconhecer imagens, desenhos e manipular objetos abstratos e não abstratos no ambiente. A inteligência interpessoal é a capacidade de você compreender o outro, compreender as pessoas através dos seus gestos, expressões faciais, postura. Já a inteligência intrapessoal é a capacidade do ser humano de se compreender. E a última inteligência, digamos que até semana passada, tínhamos só 7 inteligências. Ao ler o último livro do capítulo, encontramos mais uma inteligência. Porque assim, existiam 3 inteligências que precisavam passar pelos 8 critérios. A naturalista, a espiritual e a existencial. A naturalista já foi considerada uma inteligência múltipla, porque ela passou pelos 8 critérios de Gardner. Já a espiritual e a existencial, nós não temos assim específico o que elas desenvolvem, porque elas não são ainda inteligências múltiplas, elas são possíveis candidatas, mas ainda não são. Tá? E só para frisar que essas inteligências múltiplas são capacidades cognitivas autônomas, que se desenvolvem individualmente e independentemente, mas sua interação gera muito mais conhecimento. Um fato muito legal de citar é que na década de 50, na Copa de 58, entrou o primeiro psicólogo entrou o primeiro psicólogo junto com a seleção brasileira. Todos os atletas foram avaliados através da inteligência do QI. O Garrincha, nessa época, foi considerado um débil mental. E quase que foi impedido de participar da Copa de 58, onde o Brasil ganhou. Só que se tivesse aplicado a teoria das inteligências múltiplas, descobririam que ele tem pelo menos 3 tipos de inteligência. Ele tem a inteligência espacial, por poder movimentar um objeto com bastante destreza. Ele tem a inteligência interpessoal, por poder se comunicar com os seus companheiros e com a imprensa. E também tem a inteligência corporal sinestésica, que é a capacidade de você se comunicar através do corpo. E ele tinha